Jesus. Glórias a Deus. Capítulo 21 do primeiro livro de Reis. Hoje nós vamos entrar sobre um tema que é: não negocie princípios que Deus estabeleceu para a sua casa. Ok? Você pode repetir isso comigo? Não negocie princípios que Deus estabeleceu para a sua casa. Glória a Deus. Vamos à leitura bíblica no primeiro livro de Reis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Vou repetir o verso 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Só até aqui, queridos. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e bendito Pai, eis aqui a tua santa palavra, Pai. Senhor, nós estamos aqui dependentes de ti, ó Pai, do teu Santo Espírito, para direcionar, para revelar, para nos mostrar, ó Deus, um caminho a ser trilhado, Pai, para que possamos, ó Deus, ver a tua mão agindo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para com a nossa vida. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor coloque por terra, Pai, todo mal que se levanta contra este culto, mas que possamos ter a atenção somente para a tua santa palavra e para aquilo que o Senhor falar nesta manhã. Que os nossos corações estejam abertos e prontos, ó Pai, a receber estas sementes, Senhor meu Deus, mas também, ó Deus, para que contribuir para que ela venha, Senhor meu Deus, germinar, ó Pai. Em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós te pedimos, Senhor, e assim te louvamos para todo sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Queridos, para nós entrarmos no texto, nós precisamos entender algumas coisas. Como, por exemplo, no capítulo 19 desse mesmo livro, aonde o profeta Elias é ameaçado por Jezabel. Muitos conhecem a história. O profeta Elias havia tido uma grande vitória contra os profetas de Baal e de Acera. Mas agora ele é ameaçado por uma mulher que se chama Jezabel. Então ele decide fugir desta mulher. E quando ele foge dessa mulher, ele entra numa caverna. E dentro dessa caverna o Senhor pergunta para ele: o que você está fazendo aí? Então, quando o próprio Deus fala com o profeta Elias, Elias tem uma resposta. Ele tenta fugir daquilo que Deus está promovendo sobre a sua vida, e ele diz: olha, sobrou somente eu. Mas aí Deus tem uma resposta para o profeta Elias. Deus fala para Elias: olha, não sobrou somente você, ainda existe 7.000 que não dobraram os seus joelhos. O que Deus quer dizer com isso? O que Deus quer falar sobre isso, querido? Que ainda existe 7.000 que não dobraram os joelhos. Esses 7.000, com certeza, amados, fala a respeito daqueles que não negociam princípios, valores. São pessoas que não se dobraram a Baal, que não adoraram a Baal. E quando nós entramos dentro desse texto, no capítulo 21, nós vamos encontrar um homem que não negociou os seus princípios, os seus valores. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós entendemos que aqui Acabe e Jezabel praticamente simbolizam o mal tentando contra a vida de Nabote e contra a família de Nabote. Olha só, quando nós entendemos essa parte e que representa Acabe e Jezabel,
nós começamos a entender, queridos, que existem coisas que vêm tentando contra a nossa vida e contra a nossa casa. O mundo quer corromper a nossa família. O mundo quer corromper a nossa vida. O diabo tenta contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós entendemos que nós não devemos negociar valores importantes. E muitas vezes nós vemos nos lares sendo negociado coisas que são importantes para a nossa vida e para a nossa família. Nós, quando olhamos, por exemplo, para a sociedade, os valores estão invertidos. As famílias estão adotando um tipo de vida, um estilo de vida, queridos, que não tem princípios importantes, não tem valores eternos. Nós sabemos que estamos sofrendo ataques de todas as maneiras para tentar se amoldar conforme o mundo. As propostas se achegam contra a nossa vida. Mas quando nós olhamos este homem que se chama Nabote, foi um homem que não negociou princípios e valores. Mas por que eu estou falando isso? Nabote, ele recusa esta oferta que é muito tentadora. Quando você olha para essa oferta, você pensa assim: nossa, que oferta maravilhosa. Que oferta, essa oferta, talvez você pensaria duas vezes, você pensaria: olha, eu não sei, mas eu acho que eu vou aceitar. E existem pessoas que negociam seus valores, os seus princípios, por conta de propostas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a importância de um homem que não negocia os seus valores, os seus princípios. Quando olhamos para Nabote, nós vemos um homem firmado na palavra. Mas por que firmado na palavra? Porque quando ele recusa de vender a sua vinha, Nabote, ele entende que a palavra do Senhor está dizendo. Ele entende o que diz a lei de Moisés, como por exemplo, lá em Levíticos 25, capítulo 25, verso 23, que diz: não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. É a lei daquele tempo, a lei de Moisés dizia isso, e Nabote conhecia a lei de Moisés, conhecia a palavra. Aí a razão por que não vender a terra que ele tem, porque ali está escrito: porque a terra é minha. A própria palavra de Deus, o próprio Deus dando testemunho, dizendo: olha, não vendam a terra, porque a terra é minha. Outro texto bíblico para entender que Nabote, ele conhecia as escrituras, está praticamente em Números, capítulo 36, verso 7, que diz assim: nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras da tribo que herdaram de seus pais. Nabote não era qualquer homem. Nabote é aquele que está comprometido com princípios e com valores. Ele não negocia os seus princípios. E é interessante porque aqui nós vemos que praticamente é uma tentação a cada proposta de Acabe. Quando, por exemplo, nós entramos no texto bíblico, nós vemos que a primeira proposta que Acabe faz a Nabote é tentadora. Ele faz praticamente 3 propostas, mas a cada proposta tem um grau maior para poder tentar a Nabote, para que ele venha negociar aquilo que ele recebeu dos seus pais, a herança. Olha só, a primeira proposta é: dá-me a tua vinha para que eu transforme em horta. Quando nós olhamos, queridos, para as escrituras, o que representa a vinha, e muitas vezes Deus, ele se vale desta figura para dizer que a vinha representa a obra de Deus, o reino de Deus, o propósito que Deus tem com a nossa vida. Por exemplo, quando a nossa irmã Deise está fazendo menção acerca de João, ali está fazendo menção do próprio Cristo como a videira. Então, Cristo ali se vale daquela figura, porque a vinha representava realmente o próprio Cristo, mas também a obra e o reino, o propósito que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Por exemplo, Isaías capítulo 5, verso 7 diz: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel,
para representar, na verdade, que a nossa família é essa vinha, dentro desse texto que nós vamos desenvolver. E Nabote aqui sabe que tem um valor muito grande, porque está escrito que ele não pode vender, mas também porque é dos seus pais e passou herança, é coisa de família, tem valores importantes, e Nabote não negocia isso com Acabe. Queridos, quando eu olho para essa palavra e dentro dessa proposta, é interessante porque é uma horta. E quando nós pensamos em horta, quem gosta aqui de hortaliça? Muita gente gosta. É tentador, não é, irmãos? Você transformar a vinha em uma horta. Essa foi a primeira proposta, querido, dentro do texto, em que o próprio Acabe fez. É tentador muitas vezes o que o mundo coloca ou tenta impor contra a nossa família, porém, nós não devemos nos dobrar, queridos, porque entendemos que a vinha que está nas nossas mãos não pertence a nós, mas sim ao Senhor. Mateus capítulo 20, verso 8 diz assim: aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha. Aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha. A tua casa pertence ao Senhor. A tua família pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. Mas aí quando nós temos algo em nossas mãos, nós pensamos, não, é meu, eu faço o que eu quero. Mas Nabote pensou logo em Deus. A resposta que ele dá a Acabe, dizendo, olha, eu não vou negociar, o Senhor me livre, me guarde disso, porque é herança dos meus pais. Foi que eu recebi, tem valores importantes, querido. Enquanto a proposta é tentadora, mas nós não podemos ceder para as propostas do mundo. Quantas famílias, querido, estão se acabando por propostas do mundo, estão cedendo porque não estão firmados na palavra de Deus, não estão apoiados na voz do Senhor, na presença do Espírito. Mas nesta manhã, enquanto essas propostas, queridos, que parecem ser tentadoras contra a sua vida, mantenha-se firme, não negocie os princípios que Deus estabeleceu sobre a sua casa. Mas pastor, a luta é grande, eu estou orando pelos meus filhos, eu estou orando pelo meu casamento, mas muitas são as propostas do diabo contra a minha vida, muitas são as propostas de Acabe contra a minha vida. Essas propostas são tentadoras, estas propostas ameaçam o teu casamento, ameaçam os teus filhos, mas não negocie, seja como Nabote, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas pega esta palavra, querido, e viva esta palavra sobre a sua vida, sobre a sua família. Não ceda, porque Deus tem promessa com a tua casa, o teu casamento é de Deus, os teus filhos são de Deus, os teus netos, os teus parentes são de Deus. Simplesmente profetize e não negocie com o mundo, não abra mão da tua família, simplesmente lute pela tua casa. Aleluia. O mundo quer transformar, o mundo quer tirar a identidade que você tem. O mundo quer arrancar a identidade como família abençoada, família que tem princípios, de filhos que estão aprendendo a palavra de Deus. Ele quer fazer isso, o diabo quer derrubar a tua casa. Mas muitas vezes parece que nós cedemos. Muitas vezes nós fazemos com aquele construtor, nós construímos a nossa casa na areia. Por quê? Porque é fácil construir na areia. Quando você constrói na areia, querido, você cava, você põe alicerces, mas no resultado vai ser diferenciado. Quando a tempestade chegar, você vai ver que aquilo que foi fácil para você vai ir fácil também. Mas por que isso, pastor? Amados, muitas vezes nós achamos a facilidade, não vou por esse meio, vou ir por essa direção, porque todo mundo está fazendo, todo mundo está adotando isso, então é mais fácil eu construir na areia. Mas quando nós decidimos construir na rocha, como foi pregado na sexta-feira, querido, nós temos que cavar até encontrar rocha, querido. Nós temos que cavar até encontrar rocha para estabelecer os alicerces ali sobre a rocha, para que nós venhamos a construir sobre a rocha que é Cristo, querido. Isso não é fácil, você tem que cavar. E quando nós cavamos e cavamos e cavamos e cavamos e encontramos essa rocha, nós encontramos firmeza, nós temos uma esperança.
herança. Nós sabemos que é importante isso. Nós temos em mente que Cristo está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E aí você não negocia os princípios e valores que Deus estabeleceu sobre a sua vida e sobre a sua família. Aí você entende, as propostas do mundo são boas aos olhos dos homens, mas isso vai me tirar dos princípios bíblicos. Isso vai fazer a minha casa ser construída na areia. Então, querido, a qualquer tempestade, a tua casa vai cair. Mas quando entendemos que a nossa vida está estabelecida sobre a palavra de Deus, sobre princípios importantes, aí nós entendemos, a tempestade pode se achegar, a tua casa pode estar na rota da tempestade, mas você permanece de pé, porque o vento não derruba a tua casa, o vento não derruba a tua família, porque você estabeleceu princípios mediante a palavra de Deus, valores importantes. Então você entende que você vai cavando e cavando e cavando, porque você vai encontrar, seja na oração pelo teu filho, dizendo: Deus, salva o meu filho, salva os meus parentes, salva o meu vizinho. Deus está trabalhando, porque Ele ouve a tua oração e Ele tem um projeto com a tua casa. Ele tem projeto, Ele tem plano, Ele é o dono da vinha. Nós não devemos trocar ou deixar com que Acabe transforme a nossa vinha em hortaliça. Não podemos deixar que isso aconteça, porque sabemos, amados, que existem coisas que estão tentando se infiltrar, e é muito sutil, sobre a nossa casa. Nós que temos filhos pequenos, nós vemos isso acontecendo, ataques por todos os lugares. Mas esteja vigilante, não deixe Acabe transformar a tua vinha em hortaliça. A segunda proposta que eu vejo aqui na palavra de Deus, que ele faz, é mais tentador do que da primeira. Ele diz: te darei por ela outra vinha melhor. Ah, meu irmão, tem muito crente caindo aí, não, é melhor do que eu tenho. Crente, para com isso. Ah, não, mas é porque, olha só, o que está vindo aí, olha, é melhor do que geralmente, irmão, deixa eu falar aqui em off para os irmãos. A esposa que Deus te deu é uma bênção na tua vida. Quando eu olho para as pessoas aí, tem muita gente fazendo isso. Muito crente está fazendo isso. Deixando a esposa para casar com outra mulher. Querido, foi Deus quem te deu essa esposa. Foi Deus que te deu esse marido. Ah, mas pastor, aí muitas coisas acontecem. Querido, lute pela tua casa. O diabo tenta desestruturar o seu casamento. O diabo vai lançar muitas coisas contra a tua vida, mas você tem que permanecer. Ah, não, pastor, mas a proposta aí é outra. Agora sim, é melhor do que eu tenho. Não, nada é melhor do que a tua família. Nada é melhor do que a tua família. O inimigo tem propostas, e aparentemente mais rentáveis para nós. Como assim mais rentáveis? Porque aparentemente parece que nós vamos conseguir algo melhor, mas não é algo melhor. O melhor de Deus é o que Deus colocou na tua mão. É o que Deus propôs sobre a sua vida. É o que Deus colocou sobre a sua casa. E por isso você não deve negociar. Eu acho interessante o que Nabote faz. Nabote é aquele homem que não olha nem para a direita nem para a esquerda. Ele é aquele homem, querido, que está ali firmado sobre a rocha. É aquele homem que está buscando a presença de Deus e não negocia, não importa qual o grau de proposta, mas ele não sai da linha. Ele está ali só ouvindo o que Acabe está falando, as propostas de Acabe, querido. Aí o que acontece, amados, quando na verdade ele faz isso, ele monta essa proposta que aparentemente parece rentável, querido, parece bom. Quanto aos crentes, muitas vezes cedem, queridos, porque eles querem, não, eu quero algo melhor. Até parece com aquilo que eu tenho, mas é algo melhor. Amados, cuidado com isso. Tem muita gente que está vivendo sobre a sua casa a vinha que não é a vinha que Deus preparou para a sua vida. Agora estou falando de propósito dentro do seu lar. Tem pessoas que estão querendo que essa vinha entre para ocupar a vinha que Deus preparou para a sua vida. Tem muita coisa que se parece, muitas vezes,
com a proposta de Deus, mas não é a proposta de Deus. Tem muita coisa que parece que é um plano de Deus, mas não é plano de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso, em trocar o plano do mundo pelos planos de Deus, o projeto que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Tem muita vinha, querido, que muitas vezes nem parece que é vinha. Tem muita proposta que não parece, querido, que é a proposta de Deus. E nós ficamos, pastor, eu fiquei pensando sobre isso, mas é o jeitinho brasileiro, pastor. É o jeitinho brasileiro. Sabe a tal de gambiarra, amados? Quem conhece a gambiarra aqui? Meu Deus, isso no Brasil é nítido. Vamos fazer uma gambiarra aqui e tal. Mas não é só brasileiro que faz isso, viu, irmão? Um dia eu estava instalando um quadro lá no escritório. Aí uma moça que não é brasileira chegou e falou assim: nossa, mas parece que está um pouco tortinho aqui, vamos colocar uma borracha aqui. Eu tenho essa estratégia aqui no Google. Falei, sabe como é que se chama isso? No Brasil, eu falei para ela: como? Gambiarra. Falei, gambiarra? Como assim? É gambiarra, né? Quando você dá aquele jeitinho para tentar arrumar algo. Mas muito crente quer fazer essas gambiarras. Muito crente quer se afastar do plano, do propósito de Deus, querido, que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E quando nós entendemos, querido, que não é melhor daquilo que Deus proporcionou sobre a sua vida, o projeto que Deus tem é o melhor para a sua vida. Mas muita gente está querendo trocar por uma outra vinha. Está enganado com as propostas de Acabe. Estão negociando com o mundo. Não, mas é muito sutil. Não, isso não vai prejudicar. Mas se você deixar uma vez, vai 2 vezes, 3 vezes, e você vai se acostumar com aquilo que não é para entrar na sua casa. Muita gente está fazendo isso. E muita gente está vivenciando as propostas de Acabe e deixando de lado, negociando os princípios que Deus estabeleceu sobre a sua vida e sobre a sua casa. E quando eu olho, queridos, para essa passagem bíblica, nós temos que entender, querido, que não devemos trocar, não devemos negociar, não devemos nos corromper, porque está muito fácil hoje em dia ceder para o mundo, fazer a vontade do mundo. Sabe aquele crente, não, a maioria está fazendo, eu vou fazer também. É desse jeito. Tem muita casa que está sendo destruída por conta de ceder para o mundo, de ceder para as propostas que o diabo tem. Infelizmente existem crentes, querido, que trocaram a vinha pela proposta que o mundo fez. E agora está vivenciando coisas, querido, que muitas vezes está pensando: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas não é Deus, querido. Muitas vezes nós temos atitudes, muitas vezes nós decidimos, nós pegamos os problemas com as nossas próprias mãos, e ainda queremos colocar a culpa em Deus. Por isso Deus nos chama a atenção nesta manhã: não negocie. É a palavra de Deus. Não deixe o mal entrar na tua casa. Não deixe o mundo corromper a sua vida e a sua casa. Tem aquele crente que pensa assim: não, eu sou descolado, eu sou legal, eu vou deixar. Não deixa. Não deixa o inimigo entrar sobre a sua família. Não deixa o diabo colocar as mãos sobre os teus filhos. Esteja atento quanto aos teus filhos. Entre no quarto dele, veja o que está nas gavetas dele, procura ver o que ele está fazendo nas redes sociais. Tem crente que não vê isso, querido. Tem gente que não está olhando para os filhos. Tem gente que acha legal até deixar com que eles venham se aprofundar na internet e no Google, em tudo que o Google oferece. Mas se você não filtrar, se você não estiver vigiando, querido, o teu filho pode estar caindo no poço. Caindo no poço. Eu não digo oprimir, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não. Você ter o discernimento e entender: isso não é para o meu filho, isso não é para ele. Eu não vou deixar com que ele faça isso. Infelizmente existem crentes que deixam os filhos na mão da internet e fica 3, 4 horas da manhã. Eu conheci pessoas que deixaram filha 3, 4 horas da manhã. Imagina o que isso proporcionou sobre a vida da criança.
do adolescente. Existem meninas, queridos, que vão para a internet e às vezes encontram alguém que se passa por um jovem e começa a enganar aquela menina. Olha, eu quero te ver, e tem até fotos. Eu não sei se vocês já viram um programa que fala sobre isso. Tem um programa de pessoas que montam um Facebook, mas é fake, falso, coloca a foto de um jovem e vai escrevendo ali, chama a menina, e na hora de um encontro, fala: olha, você não fala para sua mãe, não fala para o seu pai, vão montar um encontro às escondidas. Aí quando chega lá, é uma armação do diabo. Porque o diabo, queridos, ele não brinca em serviço. Ele quer destruir. A Bíblia diz que há um tríplice ministério do diabo, que é matar, roubar e destruir. Enquanto há tempo, queridos, não negocie os princípios. Esteja em cima. Esteja aconselhando. Esteja conversando. Esteja orando pelos teus filhos. Esteja orando pelo teu casamento. Vigia, crente. O que Deus está proporcionando sobre a sua vida, o que Ele quer com a sua vida, é bem maior do que as vinhas de Acabe. Pode ser tentador, mas vigie enquanto isso o seu casamento e os seus filhos. Ah, pastor, mas sabe, faz um tempão que eu não saio com a minha esposa. Crente, vigia. Faz um tempão que eu não levo a minha esposa para um jantar, né? Aquele restaurante chique, à luz de velas. Faz um tempão, pastor, que a gente não vai para férias. Tem muito crente que está aqui assim, querido. A casa já não aguenta mais. O casamento já não aguenta mais. Entra em umas férias. Busquem a Deus juntos. Orem ao Senhor. Se propõe a buscar para a tua família, para os teus filhos. Ensine a palavra dentro da sua casa. Faça cultos uma vez por semana sobre o seu lar. Profetize sobre os seus filhos. Ensine a palavra de Deus. Ensine a adorar ao Senhor. Ensine a orar. Porque isso vale a pena. Isso é importante. São valores inegociáveis. São princípios eternos que você vai colher na eternidade, em ver os teus filhos no céu, junto com Cristo. Naquele dia do arrebatamento, enquanto você encontrar aqueles que você orou por eles, aquele que você intercedeu, aqueles que você muitas vezes pagou o preço, aquele que muitas vezes você defendeu a vinha. Não negocie. Não deixe o diabo roubar a sua família. Não deixe o inimigo roubar a sua casa. E muitas vezes, quando deixamos de vigiar, o diabo vem e faz propostas e nós não percebemos as propostas que ele faz. Não, para mim está bom assim. Deixamos de orar a Deus. Deixamos de pedir a direção ao Senhor. Mas quando nós olhamos para uma proposta, a primeira coisa que nós temos que fazer é dobrar o nosso joelho. É dobrar o nosso joelho. Porque muitas vezes quando nós olhamos para a proposta que Acabe está fazendo e achamos bom e corremos para ela, quantos crentes receberam propostas, querido, que hoje não tem mais tempo para a família. Hoje não tem tempo, querido, para conversar com os filhos, para orientar os filhos. Ah não, pastor, mas é que é assim, desse jeito. Não, não é desse jeito. É porque muitas vezes nós tomamos uma decisão sem orar, sem a oração. Deixamos de lado o que é importante. Deixamos de lado aquilo que na verdade Deus colocou sobre as nossas mãos. E alcançamos aquilo que achamos que é de Deus. E começamos a trabalhar em cima daquilo que nós achamos que é de Deus. Não negocie esses valores. É importante entender isso, querido. Que quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós lemos a palavra, nós começamos a entender que esses princípios, nos mínimos detalhes, é importante. Porque o que acontece? Quando você quebra um princípio, você é quebrado por ele. Quando você quebra o princípio de Deus, você é quebrado por ele.
Porque o que diz a palavra em Gálatas? O que semeia, o que acontece? Colhe aquilo que plantou. O que nós temos semeado? O que nós temos feito pela nossa casa? O que nós estamos fazendo com a nossa família? Pastor, olha, o inimigo tem se levantado contra a minha casa, uma tempestade muito grande. O que você vai fazer? Vai ceder? O que você vai fazer? Vai desistir dos teus filhos? Vai desistir da tua casa, do teu casamento? Porque hoje é muito fácil. Pessoas que não têm estrutura emocional e que muitas vezes são atacados pelo diabo e cedem da parte emocional e dizem: acabou, eu não quero mais. Mas quando você decide lutar, quando você entende que Deus ele tem um propósito com a sua casa, o gigante pode se levantar, Acabe pode vir, muitas coisas podem tentar contra a tua vida, mas você sabe que o Senhor, Ele não te abandona. E quando você decide lutar pela tua família, quando você decide lutar pela sua casa, pelos seus filhos, e você entende que o Senhor está contigo, querido, custe o que custar. Mas você está firmado na rocha. Você estabeleceu a sua vida e a sua casa sobre princípios que, quando você põe em prática, você sabe que a sua casa é abençoada. Não negocie com Acabe. A terceira proposta aqui, querido, e a última proposta que Acabe faz é mais interessante do que a segunda. A segunda aqui é: te darei por ela outra vinha melhor. Você se recorda da primeira? A primeira é: dá-me a tua vinha para que eu transforme em horta. Que sutil isso. A segunda: te darei por ela outra melhor. Mas e a terceira, pastor? A terceira é mais tentadora ainda. Sabe por quê? Porque ele oferece dinheiro suficiente para Nabote se aposentar, não ter que trabalhar mais, simplesmente desfrutar. Olha o que está escrito aqui: se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em quê? Em dinheiro. Quer conhecer quem são as pessoas? Quando ela recebe uma proposta em dinheiro, tem muita gente inclinada, adorando ao dinheiro. Tem muita gente que inverteu os valores, ao invés de fazer com que o dinheiro seja de uso, ou seja, servo, ele se tornou servo do dinheiro. Tem gente, querido, que muda. Quando vê dinheiro, tem gente que muda. Infelizmente, até a nossa família, se receber uma proposta de dinheiro, tem gente que vai mudar. Tem pessoas, queridos, que elas não falam com os parentes por conta de dinheiro. Tem gente que dentro da empresa pisa no outro por conta de propostas maiores. Tem pessoas que não querem saber quem está na frente dela, mas ela atropela por conta de dinheiro. Tem pessoas que matam por conta de dinheiro. Teve uma vez que eu vi uma reportagem de um rapaz que matou um moço que trabalhava em uma pizzaria, se eu me recordo, por conta de troco errado. Esses são os valores do mundo. Tem pessoas que largam da vinha que Deus deu, do casamento, por conta de dinheiro. O dinheiro muda muita gente. Tem pessoas, querido, que quando vê o dinheiro, elas se transformam. São interesseiras. Pessoas que vê outras pessoas como escada para alcançar o que elas querem.
Eu acho interessante o livro de Jó, que mostra o valor de Jó, que Jó tinha, os princípios que ele tinha, que ele não negociava. Porém, quando ele perde tudo, os seus amigos começam a julgar por conta do dinheiro que ele havia perdido. Muitas vezes nós conhecemos amigos pela situação em que nós vivemos. Quando você tem dinheiro, está cheio de gente do seu lado. Mas quando você está em uma situação difícil, você vai ver que são poucos que vão se achegar e dizer: pode contar comigo. O valor, o dinheiro muda muita gente. Mas não mudou o coração de Nabote. Porque ele sabia que era importante os princípios. Ele sabia, querido, que ele não podia negociar com coisas maravilhosas, tão maravilhosas. Porque enquanto a sua resposta a respeito dessas propostas, dessas 3 propostas, nos faz entender que nada vai fazer mudar o coração de Nabote. Nada faz Nabote mudar a sua ideia. Que proposta é essa? Que tenta arrancar a sua vida das mãos de Deus. Que tenta fazer você sair dos caminhos do Senhor. Que faz você desviar daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Que faz você largar a vinha do Senhor, os propósitos, aquilo que Deus tem sobre a sua vida, os projetos que Deus estabeleceu, o ministério que Deus colocou sobre a sua mão. Que proposta é esta? Ah, pastor, quem me dera receber uma proposta desta? Dinheiro. Mas nem dinheiro é. Talvez a proposta seja um prato de lentilha. Menos que isso, tem pessoas que têm largado a sua casa, os seus filhos, têm largado o ministério. Menos que isso, tem pessoas aceitado proposta, queridos, e pensando: eu não vou mais fazer para Deus. Mas Deus está chamando você. Não negocie. Não deixa Acabe entrar no meio da tua vida e destruir a tua casa. Querer conduzir aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua casa. Querer, querido, muitas vezes projetar coisas sobre a sua vida e dizer: não, isso é melhor do que Deus. Não, nada é melhor do que Deus. Nada é melhor do que a presença do Senhor na tua vida. Nada. Talvez a proposta seja menor do que essa. Talvez você trocou princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus, por uma mentira que o diabo tentou plantar sobre o seu coração. E dizer que não vai dar certo, não vai acontecer. Mas nesta manhã Deus está falando conosco. A tua resposta, mediante as propostas de Acabe, vão fazer a diferença. Pessoas vão rir da tua decisão. Muita gente vai dizer: ele é louco. Se fosse eu, aceitava. Tem muita gente que vai dizer: por que ainda você está aí? Você está vendo o que ela está fazendo? Você está vendo o que ele está fazendo? E ainda coloca o Deus no meio. Deus tem coisa melhor para você. Tem muita gente que dá conselho errado. Eu lembro uma vez um jovem, ele estava tentando de tudo quanto é jeito, uma passagem bíblica para ele fugir para o pecado. Nessa época ele namorava, e ele era moreno, né? A esposa dele também, a namorada dele era morena. E um dia ele foi para uma igreja,
desconhecido. E o pastor, abençoado, no final do culto, ele chegou e falou assim para o pastor: pastor, é pecado ter relação? Eu não estou casado. Sério, só uma mão. Sabe o que o pastor fez? Ele olhou para ele e falou assim: meu filho, você está perdendo tempo. Se lambuza no chocolate. Olha a resposta do pastor. O que aconteceu com esse jovem? Ele caiu no pecado. Quando ele caiu no pecado, ele se deu por conta que ele estava fazendo a coisa errada. Bateu aquela tristeza, aquele arrependimento profundo. Decidiu largar a moça. Moça, jovem. Ela teve um ataque. Se eu me acordo, foi até um AVC. A moça ficou toda torta por conta de ter recebido, ele ter falado que ia acabar o relacionamento, que não dava certo depois daquilo. Ela teve um AVC e ficou torta, ela teve sequelas por causa de um conselho de um pastor que não teve a direção da palavra de Deus. Pastor, que se diz pastor. Quanto mais pessoas que muitas vezes chegam para você e dizem: olha, faz isso. Faz porque o fulano fez. Faz porque as pessoas estão fazendo. Não é errado, mas querido, a consequência vem. Você começa a ver, queridos, o que provoca sobre a sua vida, tanto emocional como espiritual. Pessoas que estão em cacos por conta, queridos, de receber conselhos errados, de ouvirem muitas vezes a voz do diabo e dizer: não, vai ser melhor para mim, antes que alguma coisa aconteça de pior, queridos. Tem pessoas tomando decisão, achando que vai ser melhor para ela, negociando os princípios. Mas pastor, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, queridos. Mas antes de tudo, ore a Deus e peça a direção do Espírito Santo. Leia a palavra, busque na palavra. Se você encontra direção pela palavra para tomar uma atitude, tome uma atitude, mas porém não saia dos princípios bíblicos. Não deixa Acabe reger a tua vida. Não deixa Acabe governar a tua vida mediante a propostas que parecem ser boas, mas não são boas, que negociam os valores, que negociam a vinha do Senhor, que Deus estabeleceu e deu responsabilidade sobre as tuas mãos. Deus colocou uma família nas tuas mãos. Deus colocou pessoas e te deu a responsabilidade. Deus colocou um ministério sobre a tua mão, dons espirituais. Deus pôs algo sobre a sua vida, Ele tem projeto sobre a sua casa, mas porém, querido, não ceda. Não ceda, porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você ceda. Mas quando você faz como Nabote, você entrega a sua própria vida. Sabe o que aconteceu com Nabote? Acabe volta para casa triste. Jezabel vê a tristeza de Acabe. Mulher complicada essa tal de Jezabel, né? Sabe o que ela faz? Ela escreve uma carta para os anciãos de Jezreel. E ali ele ela acusa falsamente Nabote. E ele morre. Mas ele dá a sua própria vida. Sabe por quê? Que quando Deus cita no capítulo 19, dizendo assim: ainda 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Sabe o que isso significa? Pessoas que não negociam os princípios que Deus estabeleceu sobre a sua casa. Não negocie.
Você vai ver o resultado. Não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não desista dos teus filhos. Continue orando e ensinando, porque Deus vai operar um milagre sobre a tua família. Você crê nisso? Pastor, não posso concordar com isso. O Senhor não sabe como está a minha vida. O Senhor não sabe como está a minha casa. Eu não sei. Mas Deus sabe como está a sua casa. Deus sabe muitas vezes como você está. E até mesmo com um caco de vaso, de barro, jogado no chão, em pedaços, por conta de situações que se levantaram contra a sua família. Mas Deus nesta manhã te chama a atenção e diz: não ceda. Continue. Dê a sua própria vida pelos teus. Entregue tudo. Ore, jejue. Peça a Deus, clame, grite. Chame por Ele. Faça alguma coisa. Reaja contra esta situação. Não deixa com que isso venha tomar a direção da tua casa, mas simplesmente se levante. Tome uma atitude mediante esta situação. Você não pode negociar aquilo que Deus colocou sobre a tua mão, porque é importante. Foi Deus quem colocou. Foi Deus quem te deu. Eu creio, queridos. A família, ela não vai ser destruída. O mundo está fazendo de tudo quanto é jeito para destruir a família, tirando a identidade familiar, princípios importantes. Mas não é assim com a tua casa. Não é assim com a tua família. Porque Deus te chama como chamou Nabote. Deus te convida a batalhar pela tua casa, a não negociar princípios. Amém, amados? Se coloquem de pé nesta manhã. Quanto vale o teu chamado? Quanto vale a vinha do Senhor que está sob a tua responsabilidade? Quanto vale a tua família? Quanto vale o teu filho? Quanto vale o teu casamento? Quanto vale? Se é importante para você, você vai fazer como Nabote. Guarde o Senhor de fazer isso. Tem muita gente cansada. Tem muita gente emocionalmente abalada. Deus conhece a sua história. Deus conhece a tua estrutura. Sabe que muitas vezes você não queria tomar decisões que afetasse a tua casa e os teus filhos, o teu casamento. Mas Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe do clamor do teu coração. Ele conhece o grito da tua alma. Não pare aquilo que Deus não parou. Não desista daquilo que Deus não desistiu. E Deus convida você nesta manhã para que você responda a estas propostas dizendo: Senhor, eu não vou negociar valores
valores importantes que farão a minha família ser restaurada, restituída, restabelecida. Eu não vou negociar com o mundo, não vou negociar com o diabo. A minha casa pertence ao Senhor. Você pode dizer isso? A minha casa pertence ao Senhor. Aleluia. Seja bem-vindo aqui. Aleluia, Jesus. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Deixa Deus tirar do teu coração essas coisas. Esvazio de mim. Oh, aleluia, Jesus. Sopra teu vento. Aleluia, Ele está aqui nesta manhã, querido. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Aleluia, Jesus. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Adora ao Senhor, aleluia. essa Você casa agora, é Deus está sua trabalhando sobre o seu casa, lar, nós deixamos sobre os teus filhos, ela pra sobre o teu você. casamento. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, Deixa Deus tomar a direção da tua casa. enche este lugar. Adora ao Senhor, aleluia. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia, Jesus. Nós cremos nesta manhã, Senhor Deus. Nós cremos nesta manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor está entrando com providência nesse lar. Sobre os filhos, sobre o casamento. Tu és o Deus que restabelece. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que restaura, que renova. Oh, nós cremos em Ti, ó Deus. Nós cremos que o Senhor está operando milagre nesta manhã sobre este lar. Oh, Espírito Santo de Deus, vem curando, vem restabelecendo, vem, Senhor, vem enchendo este lar do Teu Santo Espírito, vem enchendo este lar, vem enchendo este lar, vem enchendo esta casa, Senhor. Oh, do Teu poder, da Tua unção, da Tua cura, dos Teus milagres. Oh, aleluia, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua unção, liberta este lar, liberta este casamento, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Santo, Santo, Santo. Oh, aleluia, manifesta a Tua glória sobre o lar dos Teus filhos, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua glória. Oh, Espírito Santo de Deus, enche este lar, enche, oh, Santo, 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 Enche Santo, este lugar, enche, Senhor, enche este lugar. Espírito de Deus, Apareça, que o teu nome cresça, e vem me incendiar.
vida, sobre o teu lar, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Comece a vivenciar sobre o teu lar restauração. Começa a vivenciar milagres sobre o teu lar, restauração, restituição. Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Entra nesse lar, Senhor. Manifesta a tua glória sobre esta casa, sobre os filhos, sobre os pais, em nome de Jesus, sobre o casamento. Oh, santo, 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 que sejam cheios do teu Espírito, que sejam cheios do teu Espírito. Renova as forças do cansado, levanta o caído, Senhor meu Deus, através da tua santa e poderosa palavra, Senhor meu Deus. Essa casa é tua, Senhor. Aleluia, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sustenta a tua casa. Os teus filhos são bênçãos de Deus. Aleluia. Os teus filhos serão profetas para esta geração. Os teus filhos serão pregadores do Evangelho. Os teus filhos serão evangelistas, ganhadores de almas. Serão pessoas que